Senhor, meu Deus, Pai amado, meu Senhor, obrigado, Senhor, gratidão, meu Senhor, pela sua misericórdia, Senhor, pelo seu amor, Senhor, gratidão, Pai, por todo o seu carinho, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado, Senhor, pelo seu maná. Obrigado, Pai, por essa água infinita, Pai, que o Senhor coloca, Pai, sobre nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar lavando nossa alma todo dia, Pai, tirando todas as impurezas, Senhor, tirando tudo que há de ruim dentro do nosso coração, Senhor, e nos purificando cada vez mais, Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua bênção, Senhor, pela sua graça, Pai, que nós não somos merecedores, Pai, mas por toda a graça, Senhor, que o Senhor derrama sobre nós, Pai, sobre cada um de nós, Senhor. Amém. Obrigado, Pai. O Senhor continue, Pai, protegendo cada um de nós, toda a nossa família, Pai, sob o seu manto sagrado, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos protegendo, Pai, com a sua armadura celestial, Pai, que capacete da salvação, Pai, com cada parte, Senhor, cada parte de fé, Senhor, que o Senhor nos deu para nos proteger, Pai, cada parte da armadura, Senhor. O Senhor coloque o escudo, Pai, o escudo da fé, Senhor, que nada de mal se aproxime de nós, Senhor. Nenhuma iniquidade, Pai, nos atinja, Senhor, que nos continuemos inabaláveis, Senhor. Que o Senhor, Pai, permita, Pai, que nós possamos utilizar, Pai, a espada da palavra, Senhor, a palavra de Deus, Senhor. Que é a Amém. palavra, Senhor, que nós possamos utilizá-la, Senhor, para nos proteger, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada vez mais adquirir conhecimento e sabedoria, Senhor, para que a gente possa, Pai, com a palavra, Senhor, nos proteger, Senhor Jesus Cristo. Através da palavra, Pai, a gente possa ser orientado, Pai. Que nós possamos nos guiar, Senhor. Que nossos caminhos, Senhor, possam percorrer, Pai, o caminho que é para Ti, Senhor. O caminho de Cristo, meu Senhor. Que nós possamos, Pai, no nosso coração, Pai, entender, Senhor, qual é o verdadeiro significado de estarmos aqui, Pai. E é o Amém. nosso significado, Pai, que é entender, Pai, o significado do outro, Pai. É prestar atenção no nosso próximo, Pai. É dar amor, Senhor. É amar, Senhor. É reconhecer os nossos erros, nossos pecados, Pai. Que através da verdade nós possamos, Pai, nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Que hoje seja um dia maravilhoso, Senhor. Um dia extraordinário para todos nós, Senhor. E o Amém. nosso amigo, nosso irmão James, Senhor, junto com a família dele, tenha uma noite maravilhosa, Senhor. Uma noite de descanso, Senhor. No seu colo, Pai amado. Obrigado, Senhor. Que hoje a gente receba a palavra, Senhor. Que o nosso irmão André possa trazer a palavra, Pai. E trazer muita edificação para cada um de nós, Pai. E mais uma vez, Pai, nós possamos ser iluminados aqui, Pai, e alimentados, Senhor, com a Sua palavra. Amém, Senhor. Amém. 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 Alguém quer ler aí os primeiros versículos aqui do capítulo 9? A gente divide Posso ler a sim. introdução? Como é que você quer dividir? Ué, a gente é porque aqui é bem curtinho, né? Embora esse capítulo ele está dividido em duas partes, né? Essa primeira parte aqui é bem curtinha, pode ser um. E aí a segunda parte a gente divide em dois, do 6 ao 10, depois do 11 ao 15, ou... Aí divide, três pessoas faz a leitura. Se não, qualquer coisa eu já leio aqui a primeira parte do capítulo, que é a referência a Paulo, né, a grande coleta. E aí vê quem lê depois a segunda parte. Eu queria fazer com vocês assim, da gente ler essa primeira parte, antes de ler sobre a sementeira e a colheita, porque senão vai misturar, né? Porque essa primeira parte aqui, eu entendi que ainda está relacionada ao capítulo anterior, né? Porque aqui seria das ofertas, né? Sim. Então, a gente lê essa André, primeira parte, comenta ela, e depois lê a como segunda você quiser fazer. Só divide pelo versículo, porque tem Bíblia. Por exemplo, na minha Bíblia, ela não está é, dividida assim. Então, se você falar o número dos versículos, aí fica mais fácil. sim, sim. A maior Então, parte das vezes, o que eu tenho feito, assim, eu tenho preferido ler, porque eu não sei se todo mundo lê no dia anterior. Quando a pessoa já estudou o capítulo, ela lê pausadamente, ela vai lendo, dando sentido para aquilo que está escrito, sabe? isso, Mas se você isso. quiser dividir também, tranquilo. Bom, então, o que eu quis dividir, quero dividir, é justamente por isso, porque senão vai misturar, entendeu? Eu quero ler do 1 ao 5 e comentar.
Porque eu entendo que esse capítulo, quem leu, eu acho que deve ter tido a mesma percepção, que essa primeira parte aqui está relacionada às ofertas. As Ainda. Pode ofertas, ler, até então. Paulo, Bora. né? Então, eu vou ler essa Pode ler. primeira parte, depois a gente comenta, todos comentam, faz um comentário, e depois a gente parte para a segunda parte, que é a da sementeira e a colheita. Eu vou ler Amém. aqui, tá? Instrução de Paulo em referência à grande coleta. Ora, quando a assistência a favor dos santos é desnecessário que escrever-vos. E Paulo aqui ele fala que é desnecessário escrever, né, ao povo de Corintos, né? Mas ele escreveu, porque na verdade não é que ele falou isso aqui, porém era necessário, porque senão ele não teria escrito, né? Porque bem reconheço a vossa prostreza, a vossa bondade, né? Da qual me gloria junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Eu vou dar uma parada aqui, porque o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o povo de Corinto é um povo zeloso, é um povo cuidadoso, é um povo que tem a gratidão no coração, né? Que eles não fazem de qualquer maneira as coisas que para adorar a Deus, né? Para reconhecer, né? E manifestar, externar isso, essa gratidão, esse reconhecimento, essa obediência, né? A Deus. Contudo, enviei aos irmãos para que o nosso louvor, a vosso respeito nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Paulo quis dizer aqui, o que aqui? Que ele estava mencionando a igreja de Corintos para os macedônios. Porque os macedônios, eles, como a gente viu no capítulo anterior, eles deram tudo que tinha, porque os macedônios eram mais pobres, eles eram muito mais humildes do que o povo de Corinto. Então, o que Paulo estava falando? Estava dizendo aqui, que estava comentando que em Corintos também tinha coisas boas. O Paulo estava valorizando e fazendo sobressair a bondade do povo de Corintos. E que quando ele falou aqui, que estava dizendo, né, que venho dizendo, que estivéis preparados, que ao mesmo tempo estava dizendo que Corintos não fizesse com que Paulo passasse como mentiroso, né? Entendeu? Que eles confirmasse aquilo que Paulo estava falando. E Paulo ele foi inteligente porque ele buscou e ressaltou no povo de Corintos a bondade, entendeu? A gratidão. Então ele estava ressaltando isso. Olha, lá em Macedônia, a gente está falando de vocês, comentando essa bondade. Embora Paulo já sabia que os macedônios foram muito generosos, porque eles deram além do que podia, né? Então eu entendi até essa parte aqui, aqui ó, o 4, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontre desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedam entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronto como expressão de generosidade a não de avareza, e não de, perdão, de generosidade e não de avareza. Ou seja, Paulo, quando ele menciona isso, que ele estava comentando com os macedônios, que foram mais generosos porque deram além, ele estava falando que o povo de Corintos, porque todo povo tem, tem as partes ruins, né? Só que Paulo, quando ele fez isso, ele ressaltou a parte boa. Então ele mexeu, ele falou: vocês têm
bondade, vocês são generosos também. E que agora vocês não me façam passar vergonha, que vocês não me façam vergonha, que confirmem o que a gente está comentando, o que eu estou falando sobre vocês, lá em Macedônia, né? Então, é isso que... Sabe o que eu percebi em tudo isso? Eu percebi que o povo de Corintos, eles eram judeus, né? Eles eram verdadeiramente judeus. E os macedônios, eles eram gentios, né? Quem tem esse costume de selecionar as pessoas, de diferenciar a classe, nós, como seres humanos, naturalmente a gente tem isso, né? E antigamente tinha isso. E Paulo, percebendo isso, quando ele fez essa menção do povo de Corintos, que também ele falou do povo de Corintos de Macedônia, que eles foram mais generosos do que eles tinham condições de ser, eu percebi que Paulo, quando ele quis juntar isso, essa oferta, e enviar para o povo de Macedônia, porque era um povo pobre, um povo que necessitava muito. E naquela época, Paulo fala que tinha muita corrupção política e quem sofre mais é o povo. Eu percebi que ele quis trabalhar aqui a unidade. Ele quis deixar isso de lado, essa questão de um é judeu, o outro não é judeu, porque afinal das contas, o gentio e o judeu e os judeus adoravam o mesmo Deus, esperavam o mesmo Cristo, não é verdade? Então, quando ele fez isso, ele além dele trabalhar essa bondade dos dois lados, ele fez com que todos pensassem cada um no próximo, no seu próximo, no necessitado, porque havia muita pobreza naquela época. Então foi o que eu entendi assim de principal que o Paulo quis trabalhar nisso ressaltar a bondade dos dois lados e a unidade da igreja, né? A unidade dos dois lados, que não houvesse essa separação do gentio para o judeu, do mais pobre para o mais, entendeu? E que todos trabalhassem em prol dos mais necessitados. Foi isso que eu aprendi nessa primeira parte aqui do capítulo 9. Aí agora, se vocês quiserem comentar alguma coisa que faltou, ou se não tiver de acordo com o meu ponto de vista, também, fica aí aberto a oportunidade de cada um comentar, tá? Estão todos de acordo do que eu comentei, do que eu... Só queria comentar uma coisa. Eu acho que você foi bem explícito. Eu só queria fazer talvez uma. Não sei se eu. Estou até verificando aqui antes de falar, mas deixa eu ter uma correção, porque até consultei aqui outras fontes, mas o povo de Coríntios, eles não eram os judeus, eles eram gentios também. Gentios. Eles eram gentios também, Só Ah, que eles. Então, tinha lembra aquela questão que era uma região portuária, tinha muita hum, prostituição, era sim, sim, politeísta, sabe? Era sim, toda aquela confusão toda ali, sabe? Eles eram sim, gentios também. Mas eles tinham muitos dons espirituais, né? E a primeira carta de Paulo exortou muito eles, né? E fez com que eles se transformassem e Paulo ficou mais, né, feliz. Mas além disso, eles também foram generosos, né, com o povo de Jerusalém que estavam em dificuldade, né? E eles sim, demais. ofertaram e ajudaram o povo. E aí Paulo vem aqui meio que agradecendo, né, e pedindo para que eles não se desviem, né, né, e continuem nessa linha aí mesmo. Sim, Mas eles já eram gentios também. tá, tá ok. Bem observado. Era uma igreja mista, né? Era uma Sim, igreja que tinha, multicultural, assim, multicultural. tinha uma parte que eram judeus, outros que eram de outras religiões, né? Por isso que Então, eles era tinham. aí que tinha
era em Coríntios que tinha essa divisão, né? De tipo, nós somos verdadeiros judeus, eles são uma segunda classe, sabe, são tipo simpatizante, não são, sabe? Então tinha então Paulo queria trabalhar essa unidade dentro da igreja, né? Que não houvesse isso, essa qualificação de primeira linhagem, esse tipo de coisa, né? Verdade, quando a gente pensa quando a gente para pensar na igreja de Coríntios, né, trazendo aqui para nossa realidade, a igreja de Coríntios é como a nossa igreja hoje, cheia de Sim, problemas e divisões e crenças diferentes e desafios. Mas a igreja de Coríntios também era uma igreja muito próspera, né, e abençoada, conhecida também pela generosidade, como o Fábio bem comentou aí, e que, como qualquer outra igreja, tinha os seus desafios internos, né? sim, Então, a gente vê que os anos passaram, aí 2000 anos se passaram e a sociedade enfrenta aí basicamente os mesmos desafios, né? sim, De sim, fé, de conduta, de conseguir amar o próximo, de conseguir respeitar o próximo ali, de seguir os princípios de Deus, que é o desafio do ser humano, né? Da obediência, do amor. Então, a gente vive hoje em tempos diferentes, basicamente os mesmos desafios que a igreja vivia naquela época, né? sim, Aqui, ó, foi bem observado você ter falado isso, mas a igreja de Corinto ela era predominantemente composta de gentios, não de judeus. Lembrar que Corinto ficava em Acaia, era uma região que era o sul da Grécia, era até longe de Jerusalém. hum, Então, ela era predominantemente era de gregos, não tinha muitos judeus ali naquela região, sabe? sim, Mas assim, mas você tem razão, ao longo desse processo todo, até hoje, né? Muitos judeus negando a Cristo, né? E, sim, né, mas era é, predominantemente de gentios, pessoas que não eram judeus. é. Alguém quer fazer mais um comentário dessa primeira parte do capítulo? Porque agora vai ficar um pouco, eu acredito que vai misturar um pouco, sabe? Porque aqui que eu entendo? O que eu entendo? Essa primeira parte aqui, quando a gente é generoso, né? Quando a gente tem gratidão, a gente acaba refletindo isso, né? Sai isso, né, da gente, né? A gente e a gente faz as coisas às vezes sem esperar nada em troca, porque a gente já é grato pelo que a gente recebeu, né? Então, como a gente é grato e quer externar isso, quer ajudar as pessoas, é, então isso a gente já faz, já meio que está plantando também, né? Porque quando a gente faz coisas boas, a gente planta, nós plantamos coisas boas no universo, né? Deus está vendo, tudo está vendo, né? Tudo colabora, né? Para o bem daqueles que crê, né? E aí, isso aqui, na verdade, é essa essa coleta, isso eles tinham preparado já, hein? Eles não tinham feito assim de última hora, né? Então era o reconhecimento de Deus, né? Da manifestação de Deus na vida deles, né? Então essa unidade foi para quê? Para ajudar mais aqueles que necessitavam. Isso faz com que a igreja fique forte, né? É isso que fortalece a igreja, a unidade, né? Então Daí, essa bondade, essa generosidade, elas são os frutos, né? De boas sim, sementes que foram plantadas no coração deles, né? sim, sim, E é o trabalho que a gente tem feito aqui, né? Todo dia a gente se alinhando com a palavra, né? Reeducando as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Realinhando a nossa alma, se aproximando cada vez mais do nosso espírito, né? E podendo escolher, né? Quais são as sementes, né? Quais são as sementes que nós temos recebido aqui, ó, do nosso irmão James, do nosso irmão Mário,
do André, Dona Marineide, da Paty, da Maria, né? De cada, da Dona Neuza, de cada pessoa que a gente tem, né? Que é por onde a gente passa, né? Então, a gente vai recebendo as sementes elas são doces, elas são sementes boas, elas vão produzir frutos, bons frutos, né? Bons frutos, né? Se elas forem amargas, a gente falou esses dias, né? Vão produzir frutos amargos, né? Sim. E em Coríntios, né? A gente consegue ver aqui que em Coríntios existiam sementes de boa qualidade, né? Sementes de boa qualidade, Sim. porque tinham corações generosos ali, né? Tinham corações né? Alinhados com Cristo, né? E isso aí. Eu achei interessante, né? Porque Paulo ele tem uma maneira totalmente diferente de abordar, né? As situações, os temas da época da igreja, né? Você vê, foi que nem eu comecei a ler aqui, até parei no primeiro versículo, né? E, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário é, escrevermos. Ele fala aqui, né, que não é necessário, né? Mas será que não era necessário mesmo escrever? Se não fosse necessário, ele não tinha escrito, entendeu? Eu quis dizer assim, ora, pela bondade de vocês, pelo bem que vocês fazem, pelos frutos que vocês têm, para que eu vou escrever isso, sabe? É desnecessário. Mas ele escreveu, né? Você vê como era necessário, entendeu? É meio contraditório, mas se não fosse necessário, ele não tinha escrito, entendeu? Ele não ia relatar isso. Talvez fosse E aí desnecessário para eles, né? Mas foi necessário para nós que estamos lendo é, agora. não, então, eu acho que era ele mandando essa carta para esse povo aí, falou, ó, é desnecessário eu escrever isso aqui para vocês, porque todo mundo já sabe, porque nós estamos comentando sobre vocês, sobre a bondade de vocês. Esse povo, como o James comentou, como você comentou, esse povo era multicultural, tinha um monte de problema, prostituição, não sei o quê, aquele, né? Aquela, aquela bagunça, aquela guerra espiritual nesse ambiente. Você acha que esse povo não tinha um montão de problemas? Então, Paulo, quando ele ressalta, é a mesma coisa quando a gente fala para uma criança, né? Você é burro ou você é mentiroso. Então, tem diferença da maneira que a gente fala, né? A gente tem que criticar positivamente, porque uma vez que você fala, nunca, quer dizer, você está solidificando aquela debilidade, aquele mal na pessoa, do que você chegar e falar assim, olha, você usou da mentira para isso, 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 isso. É diferente de você é mentiroso. Ou então, você nunca faz nada certo. Hoje você se equivocou, fez isso, 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 que não estava bem. Então, tem diferença até nas palavras de quando a gente está criticando positivamente uma pessoa. Paulo, eu captei algumas coisas assim, sabe? Porque ele podia falar, né? Podia falar assim, olha, embora vocês fossem assim, 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 ainda há bondade. Não, ele esqueceu isso aí e falou, ó, estamos comentando lá de vocês, que vocês são bons. E esses comentários positivos ressalta a parte boa das pessoas, entendeu? Porque as pessoas vão se enxergar assim, vai refletir aquilo que você está plantando nas pessoas, entendeu? Então ele tem essa maneira, né? E eu acredito que tudo isso, essa compreensão de enxergar que Deus põe em nós é o amor, né? Porque a gente sabe que, embora nós somos falhos, todo mundo tem seus falhos, a gente tem coisas boas. Então, vamos ressaltar as coisas boas para que sobressaia sobre os falhos, né? Eu acredito que Paulo ele quis mandar essa mensagem também nessa primeira parte. Não sei se vocês entenderam assim também, perceberam assim. Com esse primeiro versículo aqui, sabe? Quando ele fala assim, não é necessário escrever. Todo mundo já sabe, vocês já sabem. Vocês já estão um ano preparando essa ofrenda, não? Essa oferta, né? Para ajudar o povo, né? Para fortalecer. Eu acredito que foi isso, assim, um pouco o contexto que eu entendi. Isso
se você vai comentar alguma coisa. Mas só vou comentar aqui que eu acho que você falou, tocou num ponto que é muito importante, porque a palavra tem poder, né? A palavra tem poder. O que a gente fala, né, para as pessoas, né, realmente tem poder. Por isso que é muito importante a gente profetizar sobre a vida das pessoas, né? Porque a profecia, ela faz com que aquilo realmente, né, entre no Sim, coração da pessoa e, né, são sementes, né? Sementes boas que a gente vai plantando no coração das pessoas. Quando a gente exorta uma criança, fala, você é burra, você não entende, você não é capaz, a gente mexe na identidade da pessoa, né? E quando a gente mexe na identidade da pessoa, a gente meio que destrói a pessoa por dentro. A pessoa acaba acreditando naquilo, ela gera crenças, né, sobre aquilo, e ela começa a entender que ela realmente ela é burra, que ela realmente não é capaz, que realmente ela não é para ela, né, que ela não pode se posicionar, né, que aquilo ali ela não é merecedora, né? E a gente sim, tem que tomar muito cuidado, principalmente com os nossos pequenos, né? sim. O que a gente fala, né? Quais são as mensagens que a gente, né? Bem, a gente se reeducar, né? Em relação a isso, né? E É, fazer o contrário, né? Você pode, você é merecedor, né? Você vai ser próspero, você, né? O Pai do Céu está olhando por você, você é importante, né? Você vai é, edificar muitas vidas, né? Você é sim, uma pessoa abençoada. São palavras como é, Paulo veio falar aqui, ó, vocês são pessoas maravilhosas, são pessoas boas, né? Estamos todos exatamente. gratos aqui pelo que vocês fizeram, né? Não era nem necessário dizer porque vocês já sabem disso, mas eu vou falar, olha como Eita, vocês tá aí. são, né? E Paulo Essa é a mostra aqui chave. a sabedoria dele, né? A gente sabe que É, Paulo era judeu, né? para Então judeu. ele era uma pessoa que, imagina, né? Que já estava na palavra há muito tempo, tem um conhecimento profundo, né? E toda a passagem de Paulo, toda a história de Paulo, esses anos de caminhada dele, né, esse ministério dele, e imagina quanta sabedoria, quanto conhecimento, né, de saber, aprender a lidar com pessoas, porque ele não estava instalado num lugar só. De tempo em tempo ele ia para um povo diferente, né, de tempo em tempo, Sim, e as habilidades dele interpessoais, né, foram se desenvolvendo cada vez mais, né. Então traz aqui, como você citou muito bem, André, claramente lições de como lidar com pessoas, né. sim. Ele foi bem, uma Olha, destreza muito grande e bem sutil aqui a mensagem. olha, lê esse, o versículo 5. Lê isso aqui, cara, que forte. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Olha isso aqui, cara. Meu amigo, isso aqui foi o selo, sabe? Aquela carta, sabe? A assinatura embaixo aqui de tudo que ele. A importância, né, dessa carta, né? Que, não é conveniente, nem precisava ter escrito isso aqui, né? Ele nem agiu como, tipo assim, não é tão importante, não, era importante, foi bonito, mas não precisava, porque todo mundo já sabia, não, mas ele registrou e ainda, esse versículo aqui portanto, julguei conveniente. Aí você, né, você viu que é meio antagônico, meio contradiz, mas ele não quis, eu acredito que ele não quis fazer aquela carta, aquela coisa assim, para não exaltar o homem, né? Para o homem não se encher do, eu posso, eu dei, eu ajudei, eu separei, eu fiz o melhor. E não é, né? Na verdade, não é isso a intenção, não é essa. E aí ele fecha essa parte aqui com esse versículo que me chamou a atenção, esse eu julguei conveniente. Por quê? Porque ressalta lá no final a expressão de generosidade e não de avareza. A unidade é eu estar preocupado contigo. Como é que você está? Você está bem? Você está passando necessidade? Porque havia muita pobreza nessa época. Então, isso aqui você vê, né, que são versículos, se a gente parar e meditar e refletir a mensagem que passa, é forte, né? Isso aqui essa primeira parte aqui, eu falei, caramba, isso aqui parece pequeno esse capítulo. Ele é pequeno, mas se você for pegar
versículo por versículo aqui, nós vamos ficar uns 3 devocional. Porque a generosidade aqui deles, a unidade da igreja aqui, foi muito bonito que eles fizeram. Foi muito bonito. Foi muito bonito. Se colocar cada um verdadeiramente amar o próximo como a ti mesmo. Essa atitude deles aqui, que eles tiveram. Eu, por mim, já avançava para a segunda parte, porque senão não vai dar tempo, hein? Por mim, pode avançar. Eu ia falar realmente no 5, Pode falar, pode. é louvável, é muito louvável, porque você falou e bate certo, né? E eu só faço aumentar, aumentar só um pouquinho, que a gente sempre é assim, né? Ser humano, só Jesus na causa. Prometeram, olha, a palavra aqui diz, de antemão, a oferta que vocês prometeram para que esteja pronta, como uma expressão de generosidade e não de avareza. Isso. Paulo ele quis dizer assim, para a gente preparar, tudo nosso tem que ser preparado antes, e que Isso. seja tudo de acordo com a generosidade, não de avareza, né? A gente sabe que aqui nessa terra, infelizmente, todos nós, né? Todos nós, um quer fazer mais, quer fazer melhor que o outro, um quer apresentar, quer apresentar melhor que o outro. Isso não é da agora, né? Já vem desde Caim e Abel. E aí vem a inveja, vem tudo. Ontem eu estava fazendo um comentário, né? Com esse meu novo pastor, né? Que é da Igreja Quadrangular. Neuza conhece quem é, mas que fique por aqui o que a gente vai falar, né? E ele torna-se, ontem ele demonstrou que ele se torna dono da ovelha, ninguém é dono da ovelha, nosso dono real é Deus. A gente precisa, como é que diz, obedecer às autoridades, o pastor é uma autoridade e eu devo obedecê-lo. Mas tem coisas em mim, como eu falei com ele ontem, que o que a gente deve ter é amor, não é querer separar. Não é querer separar. Cada um aqui faz parte de uma denominação, mas nós somos servos livres, né? E devemos apresentar tudo com amor e não com avareza. Eu vou apresentar X porque eu vou ter X. Não é assim. Até então o X já está fora do Brasil já. Deixa quieto. Então, é somente um comentário, que eu já gosto de fazer um comentáriozinho para a gente desabarrafar. É assim mesmo, é para desabarrafar. O X já está fora. E Deus é Deus, a gente tem que ter humildade. Porque se a gente pode fazer tudo, mas se a gente não tiver humildade, Deus nem recebe. Porque ninguém tem que ser mais do que ninguém. Fala da colheita, que depois, quando a gente for lá para a segunda parte da sementeira e a colheita, eu fiz uma plantação. Eu vou carregar esse celular lá fora para vocês verem a plantação que eu fiz de milho. Eu amo milho. E tudo tem que ser com generosidade, com amor, com dedicação, não para causar inveja ao irmão, não para dizer que você é mais do que o irmão. E uma coisa eu sempre disse, não é porque eu sou rebelde, eu não sou rebelde, mas eu sou serva livre. Eu fui presa de Satanás lá fora, mas eu sou serva livre. E se eu vejo que não vai me prejudicar e que eu vou ganhar as almas para o reino do Senhor, eu vou fazer, eu vou ter amor, vou ter carinho para fazer, não com avareza, eu vou. Eu vou. E depois eu comento com vocês, depois eu comento. E aí é da mão de Deus e por Deus, né, gente? Muito bem, André. Amém. Agora, quem quer ler aí até o 11, depois outro lê o restante. Mas eu acho também que a gente devia fazer uma pausa aqui no meio, né, para comentar. Tá. Pode fazer a leitura. A sementeira e a colheita. E isto afirmo: aqueles que semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia com fartura, com abundância também ceifará.
Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribui, dê aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e o pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos de vossa justiça. Aqui é isso, né? A pessoa que ela dá com gratidão, eu entendo assim, a pessoa ela tá com a mão aberta para dar, ela também tá com a mão aberta para receber. E o meu avô, ele costumava comentar que aquele que faz com o filho de Deus, né? Que ajuda um filho de Deus, ele tá emprestando para Deus. E aí meu avô falava assim: você quer melhor pessoa para emprestar? Então ele é o que a irmã acabou de falar aí, né? Eu entendo assim, não tem como ela plantar milho e chegar lá e na colheita colher outra coisa que não seja milho, colher batata, ou colher cenoura, ou colher maçã, não, ela plantou milho, ela vai colher milho. E quando a gente faz com amor, além de a gente colher o que nós plantamos, essa colheita é abundante, é com abundância. E acredito que ainda é uma abundância para que é ao ponto de você compartilhar também o que você está colhendo, entendeu? Então foi isso que eu entendi, que aquele que dá, aquele que é generoso em plantar, ele vai ter generosidade em colher também. Essa primeira Tem que parte foi, plantar pouco para colher pouco, né? Tem que plantar muito para colher muito. claro, exatamente assim. E é o que eu comentei. Quando a pessoa é generosa, ela está com a mão aberta para dar, ela também está com a mão aberta para receber. E aí, como eu tinha mencionado agora, meu avô falava que meu avô era muito de ajudar também. Meu avô, ele, muitas vezes, eu na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, naquele egoísmo natural nosso, né, da nossa natureza, eu via meu avô muitas vezes ajudava assim, eu pensava assim, poxa, meu avô faz mais por de fora do que para mim. Eu pensava nisso, sabe? Eu morava com ele, e aí eu via meu avô dava mesmo, meu avô ajudava mesmo, meu avô era muito de ajudar. Meu avô, ele faleceu, meu avô descansou em Cristo, e ele teve um problema de demência, né? No final, assim, da vida dele. E ele tinha delírios que ele falava: André, nós tem que pegar aquelas caixas de livro, o vô vai comprar um ônibus e nós vai sair distribuindo livro pelos... Sabe, o sonho dele era morar dentro desse ônibus e distribuir, pregar o evangelho para todo mundo. E meu avô não estava bem, meu avô, ele tinha demência, né? E ele sempre falava: André, você já está no jeito, tá? Porque a gente ia para a igreja junto. E aí ele falava para mim, entendeu? Então, e meu avô me ajudava demais. Muitas vezes, que nem eu falava para você, ele era da igreja, eu não era, né? E aí eu falava: meu avô é besta, esses crentes aí fazem de besta, porque sabe que ele ajuda, vem pedir para ele, sabe? Mas isso é o quê? Isso é a falta de conhecimento, a pobreza espiritual, né? A falta de entendimento, né? Do sentido das coisas, né? Meu avô estava fazendo aquilo ali, não era para os méritos dele, entendeu? Não era para o mérito dele, não era para. Então, eu pensava assim, né? Pensava, poxa, estão enganando ele. E hoje eu penso diferente. E é isso. Quando a gente está com a mão aberta para dar, a gente também recebe. E meu avô falava isso, e eu tenho isso como verdade mesmo. Aquele que faz para um filho de Deus, imagina, você tem um filho, nós que somos seres humanos, né? Somos falhos. Se a pessoa agrada nossos filhos, já nós fica todo, sabe, todo bobão, né? Assim, no sentido, poxa, aqui, ficar com gratidão, tenha gratidão, né? E assim é quando a gente faz com os filhos de Deus. Ele fica aquele que ora, aquele que intercede. Nossa, como essas pessoas que têm oração intercessória, porque tem um poder, né? Isso é um dom também, né? Da intercessão.
Essas pessoas são muito abençoadas espiritualmente. Por quê? Porque Deus, ele sabe, ele está intercedendo pelo meu filho, está orando, acordando de madrugada, orando, intercedendo para aquele lá que está lá no mundo, está perdido, ou também está dentro da igreja, mas está orando para o pastor, para que seja forte, que aguente as provações, porque a família de um pastor, os filhos, tudo é muito provado. O inimigo ataca muito, né? Então, é isso. Eu acredito que quando a gente está com a mão aberta para dar, a gente também está com a mão aberta para receber, entendeu? E é isso aí, aquele que plantar com abundância vai colher com abundância também, ao ponto de compartilhar, ao ponto de abençoar outras pessoas. Eu sigo a leitura ou vocês querem comentar? Então eu vou ler aqui a partir do 11, né? Vocês estão me escutando? Então eu estava falando no mudo aqui. Falei, por mim, Ah, pode seguir, a gente pode comentar no depois, no final. final. Tá ok. É, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual fez por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para Ele e para todos. Para Ele, Deus, né? Contribuir para Deus e para os nossos irmãos. Enquanto orem eles ao vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefavel. Esse aqui é o amor, né? Esse amor da solidariedade, não é? Que significa essa palavra aqui? Inefavel. Eu não Tem um conheço. significado, né? Esse dom, né? Esse dom deve ser se não estou enganado, é da generosidade, né? Do servir, é do amor, daquela pessoa que está sempre é, preparada, né? Ali disposta a servir, né? A escutar, a aconselhar, a orar junto, a se doar, né? Eu acredito que é isso, né? É o se doar, né? Glória a Deus. Nossa, que Inefável. maravilhoso. É um adjetivo que se refere a algo que não pode ser descrito ou expresso em palavras, devido à sua grandeza, beleza ou intensidade. É Sim. utilizado para se referir a experiências, sentimentos ou situações que estão além da capacidade humana de descrever adequadamente. É. É, é o. Assim, o que a gente tem de mais precioso, uma das coisas que a gente tem de mais preciosa, eu acredito que além do dinheiro, né, porque é importante na nossa vida, sem o dinheiro a gente não vive. Em primeiro lugar, Deus, ele está acima de tudo, mas eu falo assim, pessoalmente, de cada um, é o nosso tempo, porque isso não volta mais. Isso não volta mais. O tempo passa e acabou. Acabou. É o presente, é agora. Tudo depende do que você decidir agora e do que você vai fazer. E quem abrir mão do seu tempo, eu acho que esse dom aqui faz parte das pessoas que fazem isso, de abrir mão de estar fazendo algumas coisas para si mesmo e se doando para as pessoas e dando seu tempo. Eu acho que enquadra nisso aqui, Vou nesse fazer uma dom aqui. pergunta. O que você tem de mais precioso na A sua vida? cooperação, O que eu tenho de mais precioso na minha vida, o que eu tenho Deus na minha vida. a Eu tenho cooperação Deus. é a vida. Amém. É? Amém. É isso aí. Eu tenho A Deus. Deus é primeiro. cooperação, É, a cooperação é uma das coisas mais sublimes dessa vida. sim.
Operação, quer dizer, você está operando, né? Você está ajudando, você está É, contribuindo. Isso é muito generoso, é uma coisa fantástico. fantástica. É fantástico. É Deus, fantástico. Deus se agrada disso na nossa vida, irmãos. Sim, A gente tem que ajudar sem interferir, isso. cooperar, sempre cooperar, porque a interferência também é uma das coisas mais desagradáveis. Nós temos que ajudar sem interferir, nós temos que, não importa o ponto de vista das pessoas, de alguém, entendeu? Nós temos que cooperar, cooperar. Quando você coopera, você abre o seu coração para ajudar, para contribuir, para somar. Para Isso aprender. é grandioso, isso é grandioso. É, A palavra é maravilhoso. somar é fantástica. Você É, está somando. E é. é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós, que nós somamos. A unidade. Exatamente. Por isso que ele falou: crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Certo, Sim. Fábio? Amém. Estou fazendo algumas reflexões aqui com o que o senhor falou aqui. Mas o reino de Deus, ele É isso é... aí, gente. Pode E Cristo, continuar. Sou todo ouvido. é, Cristo fez isso também, né? Porque o reino de Deus, ele é composto de várias... Você tem os líderes também, né? Você tem os líderes religiosos, você tem as autoridades, né? As pessoas que se posicionam. E cada um tem o seu papel dentro desse tudo, né? Mas é o que você falou, é através da empatia, é através da generosidade, através da, né? Tem um propósito único, né? Que é, que é Cristo, né? Sim. Fala, James, você tá com uma cara pensativa? Eu estou refletindo aqui, refletindo não, esperando aí um pouquinho, e que palavra maravilhosa, né? E que promessa maravilhosa que Deus entrega para nós aqui, né? Através de Paulo. Primeiro ele vem falar, né? Da disposição de ofertar, né? Que isso é que é levado em conta, a disposição em você ofertar, né? Ação. E ele reforça isso dizendo, pois Deus ama quem dá com alegria. E aí eu tirei para mim aqui, quem ama, dá com alegria. Quando a gente, quando a gente vai comprar algo para os nossos filhos, para a nossa esposa, ou para alguém, para os nossos pais, né, para alguém que a gente ama, com quanta felicidade, né, se enche nosso coração quando a gente vai comprar algo para eles assim, porque a gente faz isso com amor, faz isso com alegria. E é isso que Paulo vem incentivar a igreja a fazer, ajudar os irmãos com essa disposição, com essa alegria, com esse amor, dentro da capacidade de cada um, né? E ele fala que, olha, não contribuam com relutância ou por obrigação. Não. E ele conforta, né? E traz. Primeiro, ele traz que Deus é capaz, lá no 8 versículo 8 ele traz que Deus é capaz de dar muito além do que precisam e muito mais para que possam repartir. E aí o André falou uma palavra que não está aqui na minha Bíblia, mas é isso mesmo, né? Superabundância em toda boa obra. Que maravilhoso. Até voltei aqui, esse é meu caderninho de anotações aqui, ó. Sim. Quando vocês estão falando aí, eu estou fazendo aqui, anotando é, pegando aqui as pérolas, né, e anotando. Superabundância em toda boa obra. Lá no 10 ele fala: Deus é quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Vê que o reino de Deus, tudo em Deus, tudo, tudo que vem de Deus, já parou para pensar? Tudo que vem de Deus multiplica. Deus criou os animais se multiplicam. Deus criou
as árvores, e as árvores, as flores, elas se multiplicam. Deus criou o homem e disse, como o pai falou agora aí, crescei-vos e multiplicai-vos. A obra de Deus se multiplica. A natureza de Deus é a multiplicação. O oposto é do inimigo, que vem para roubar, para matar e destruir. Então, a abundância e a superabundância em nossas vidas, ela é uma promessa de Deus, uma promessa maravilhosa, que depende, obviamente, da nossa parte, do quanto nós vamos semear. E aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, que promessa maravilhosa, né? Deus é quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o alimento. Proverá e multiplicará sua semente. E ele fala no 11: em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que sejam sempre generosos. Olha que maravilhoso. Meu Deus do É, céu. Glória a Deus. glória a Deus, É, amém. então, é bom que essa semente, eu oro e peço a Deus que essa semente de multiplicação, essa semente de abundância, essa semente de entendimento, de multiplicação, que ela brote no nosso coração hoje. E que Amém. nós façamos, que nós semeemos isso. Amém. Quando os irmãos estão doando aqui na igreja, eles estão semeando porque eles foram abençoados. Porque quando Deus abençoa a nossa vida, Ele abençoa a nossa vida em tudo. Porque Deus quer nos ver felizes. Deus quer nos ver amando ao próximo, sendo amados. Tudo que a gente pensar de bom é expressão de Deus. Nós aqui, em nossas falhas, nos autossabotamos. Mas se a gente Nossa, parar para pensar, tudo é, é, é belo. E diz que no céu não vai ter aflição, não vai ter doença, não vai ter pobreza, vai ser tudo em abundância. Então, às vezes, nós autossabotamos, e ele vem encorajar aqui os irmãos a alimentarem esse sentimento de a dar com alegria, a semear. Ele explica que quando eles estão sendo generosos com os irmãos em Jerusalém, que estavam passando por um momento de dificuldade, eles estavam semeando, como o André falou, porque quem empresta aos pobres empresta a Deus, né? Está na Bíblia isso. quem dá aos pobres empresta a Deus. Exato, exato. Então, é também uma semeadura. Então, sejamos sempre generosos e em tudo seremos enriquecidos, a fim de Amém. que sejamos sempre generosos. A gente não pode reter só para nós. Nós precisamos transbordar, ser rio, igual a gente viu lá no Método CIS, Marinês que participou, o Fábio, acho que a Ana, não sei se a Ana já fez também. Meu pai já fez também, não sei se pegou essa parte, mas assim, quando nós somos rio, nós alimentamos os, os peixes que estão ali, os animais que vêm para beber água, as árvores que estão ali ao lado, todos se alimentam de nós. Todos se alimentam de nós. E Deus tem o poder de fazer esse rio crescer, transbordar. Quando esse rio transborda, ele alcança mais árvores, mais sementes, mais peixes, mais animais. E esse é o sentido de transbordarmos.
de transbordarmos, né? E quando transbordarmos, darmos glória a Deus, não só quando transbordarmos, darmos glórias a Deus por tudo, mas não esquecer de dar glória a Deus pelo transbordo que vem em nossa vida, porque não é pelo nosso braço, não é pelo nosso esforço, é pela natureza de abundância de Deus, a maravilha, pelo amor de Deus, pela graça dele, pelo exemplo que ele vem nos trazer de abundância, né? Então, que promessa maravilhosa e que essa semente brote em nosso coração. Falei, falando de novo aqui, mas é Amém. isso. Ontem Amém. teve multiplicação aqui. Oi? Nasceu 12 patinhos ontem aqui. Teve multiplicação aqui ontem. Aí, ó, 12 glória a Deus, né? Quando eu levantei assim, que eu olhei, tava assim, a pata saindo com 12 patinhas atrás, assim, coisa mais linda. Falei, puxa, eu devia ter filmado isso, viu? Linda. Glória a Deus, maravilhoso. Uma coisa que eu queria Multiplicação, né? É, Pode falar, Samara. Uma coisa que eu queria trazer à nossa atenção também, muitas vezes a gente acha que no até no Metro Cis último que eu fiz agora, não foi se foi, acho que foi o Evolution, que o Paulo falou o significado do dinheiro, né? E o dinheiro, na verdade, é uma forma de acumular o nosso tempo, né? Então, então, quando a gente tem dinheiro, a gente guardou o nosso tempo ali, né? Então, quanto mais dinheiro a gente vai tendo, mais tempo a gente tem acumulado ali para que, né, que a gente possa. Então, não é só o dinheiro também, né? Muitas vezes nós podemos contribuir com o nosso tempo, né? Seja servindo na igreja, seja servindo no orfanato, seja, né? Então, muitas vezes meu pai escreveu um livro recentemente e toca um pouco nesse ponto das pessoas que acabam chegando na terceira idade e não estou dizendo que seja o caso aqui, né? Mas se for, que acho que sirva para edificação, as pessoas às vezes vão ficando mais velhas, as pessoas às vezes vão deixando de fazer as coisas, vão ficando mais na televisão, vão ficando mais em casa, né? mas só isso. E ele toca muito nesse ponto nesse livro, inclusive, falando, olha, lembra quando os sonhos que você tinha quando você era mais novo? Ah, quando eu queria ser um pianista, né? Eu queria ser um jogador de futebol, eu queria ser. Então, assim, resgata esses sonhos. Talvez você não vai ser aquele jogador de futebol, mas você pode estar edificando outras crianças através daquele sonho que você tinha, dando aula de piano para alguém, né? Dando aula de futebol para umas crianças, servindo aqui no orfanato, servindo ali na igreja. Então, assim, e a gente pensa que a gente está ajudando o outro, né? E aquilo ali volta para a gente de uma forma, porque traz vida, né? Traz vida né? E eu sei aqui que a dona Marineide e o dono Somara, que já, né, são pessoas ativas, estão na comunidade, já são inseridos, né, vão à igreja ali, já tocam muito no coração de outras pessoas. Mas a gente percebe que, né, um dos nossos papéis aqui também é trazer vida, né, para as pessoas e que eles possam servir como exemplo, né? Tipo, olha, vamos lá, irmão, a vida não acabou, não, tem mais coisa, né? A caminhada é É, longa, né? E que esse nosso tempo, né, seja na terceira idade, seja na vida aqui que a gente, né, na nossa idade aqui, um pouco mais novo, não tão mais novo, mas um pouco mais novo, e até os nossos ensinamentos que a gente possa passar para os nossos pequenos, né, de que o tempo, né, que a gente doa para o outro, né, ele é uma riqueza, né, é uma riqueza, hein? E muitas vezes a gente espera só ter o dinheiro, né, quando eu tiver o dinheiro, né, e, e não é só dinheiro, né, tudo, né. hum, Muitas vezes nós encontramos em situações, eu já me encontrei em situações onde, bom, enfim, a única coisa que eu podia oferecer era meu tempo, né? E, e aquilo me tirou de onde eu estava, né? Daquilo me tirou de onde eu estava, porque, uh, é- enfim, acabou o capítulo? Quem tem mais comentário aí? Eu, deixa eu falar um pouquinho. Eu tô maravilhada com o capítulo 9, né? A gente fica maravilhado todo dia com os nossos capítulos, nossas bênçãos, nossos alimentos, nosso adubo. E eu tô
Eu estou aqui pela graça de Deus e a misericórdia dele, né? Eu estava falando sobre aqui na colheita, né? Diz assim, ó, quem pouco planta, pouco colhe, né? Aí eu lembrei do meu milho, porque aqui é tudo ensementado, o quintal. Aí eu só tenho um pedacinho de terra que eu deixei para mim. E só que só dá para plantar poucos pés de milho, né? Mas eu amo milho, como milho assado, amo por demais. Aqui, eu não sei se está dando para ver ele, ó. Tá dando? Grande. Figa tá grande. Dá pra Ainda ver. daqui no final desse mês eu já colho ele, vou comer assado. Amo, amo, Pamonha. amo. A Amo pamonha. jaca dura. O irmão mostrou lá a jaca dele. Deixa a mulher subir, senão a jaca vai ficar cabulosa, viu? Diz que mulher, quando sobe de pé de jaca, a jaca fica cabulosa. Mas nós mulheres somos abençoadas, mas aí tem essa história aí, né? E graças a Deus, vou colher pouco, porque o espaço é pequeno. Então, mas eu tenho meu espaço lá na ilha, já chegou até uma mensagem aqui de um pessoal da ilha que está querendo alugar a casa da ilha. E, na realidade, eu quero vender essa casa. Eu não sei se é de Deus eu vender, porque já apareceu duas pessoas para alugar. E eu só tive prejuízo em aluguel, porque mesmo que a gente faça contrato, a gente longe, o povo rouba, entendeu? Aí leva a ter prejuízo, eu tive prejuízo. Agora, a última vez eu tive prejuízo, levaram o meu sofá, tiraram como chama? Levaram o sofá. De levaram o ventilador, quebraram o ventilador, porque a gente aluga com as coisas dentro, né? Aí levaram o chuveiro quente, que ladrão quer tomar banho de água quente, né? Então deixa ele lá, que Jesus abençoe ele para lá. Levou o que eles material, mas eu estou aqui viva. Isso é prova. Eu sei que é prova, mas está na mão do Senhor, porque lá eu tenho para vender. Não sei se é da vontade de Deus que eu venda, né? Mas eu fiquei tão injuriada, quer dizer, eu não fiquei injuriada, eu sou tranquila, eu sou relax, eu fico assim, sabe, agitada em querer resolver as coisas. Isso não é muito bom. Tudo tem que ser no tempo de Deus. Eu peguei as coisas que tinha dentro de casa e dei para o irmão desculpa, Milton. O irmão Milton, eu dei para poder ele ficar olhando a casa lá e eu decidi não alugar mais. E aí eu peguei as coisas tudo de dentro e dei tudo para o irmão Milton, que ele vai casar. E aí ele estava precisando das coisas, dei tudo, cama, bicama, sofá, e roubaram um sofá, um sofá, o bendito. Eu não vou atrás dele, porque a gente é melhor ficar quieto, se levou a túnica, que leve a camisa, que leve a toalha, que leve tudo. Eu quero é ter paz com meu Senhor e não quero botar ninguém em justiça, porque isso também, a gente vai chegar lá, viu, sobre a questão de botar o irmão na justiça. E é muito errado, e pedir emprestado também é errado, e a gente não deve pedir emprestado também, né? E tem que ser tudo na mão de Deus e por Deus. Esperar em Deus, conseguir vencer com o pouco que a gente tem. Porque se a gente se coloca no pouco, se a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca no muito, né? Então, eu tenho visto, conversei até com o Fábio ontem, e ele sabe que eu conversei com ele. Então, é no pouco que Deus age com a gente para nos colocar no muito. Porque se a gente não é fiel no pouco, como é que que Deus vai nos colocar no muito, né? Então, vamos ser fiel. E é isso aí, porque foi falado também. Então, graças a Deus, né? Que Deus é Deus, Deus é lindo. Eu dei para o irmão tomar conta lá da área, né? Mas só que eu já tô vendo aqui, já caiu mensagem, eu vou, após aqui, eu vou atendê-lo para ver o que é que está se passando por lá na ilha. E provavelmente, se der certo, eu não vou estar aqui amanhã. Eu tenho que ir lá para resolver as coisas, né? E que Deus abençoe a todos. Obrigada, gente. Quem faz oração, quem traz amanhã, André? Pois amanhã. Hum, é. Você trouxe esses dias, né? Hein, Fábio? Trouxe ontem, Você fez ontem. anteontem.
Seu, seu Mário traz? Ou a Patrícia? A Marineide não vai estar aí amanhã, não tenho certeza. Eu não vou estar, né? É. Eu e a Patrícia não estaremos aqui amanhã. A Ixi. Patrícia está trabalhando e eu tenho um Ah, então, evento à noite. então é irmão Mário. Irmão Mário. Pode ser? Tá no mudo, pai. Jesus, a imagem dele. Ó. Ele está congelado, virou uma estátua. Deixa eu Ele tem esse perguntar problema ele pro. tem esse problema de delay lá, por isso que às vezes ele acaba interrompendo a gente aí no meio Amém. Fico na do... Eu traz amanhã, seu Mário? Sim. É, tá bom. Ok? Obrigado. Ok. Glória a Deus. Amados, E a eu me oração? despeço Vamos agradecendo a orar? Deus. Vamos orar? Pode orar vocês aí, por favor. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, nosso Pai, a Ti damos glórias e graças, Senhor, pelo Teu mover nessa manhã, nessa noite, pelo Teu maná, Senhor, pelas revelações que nos entregaste hoje, pela Tua presença, Teu Espírito Santo em nossos corações. Clamo a Ti, Senhor, derrama, Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, guia-nos por esse dia, Senhor. Abre, Senhor, as portas do céu. Entrega tudo aquilo que cada um aqui precisa, Pai. Manifesta, Senhor, a tua graça em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Perdoa, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa ignorância e estupidez muitas vezes, Senhor. E dar-nos a graça da tua sabedoria, do teu entendimento, para que possamos, Senhor, estar mais próximo de ti, para que possamos, Senhor, compreender a tua vontade. E mais que isso, Senhor, não só compreender, a coragem necessária para que possamos manifestar a tua vontade aqui na terra, Senhor, em nossas vidas, e que transbordemos, Pai, em nossos irmãos. Que seja feita, Senhor, a tua vontade sobre nossas vidas. Que seja cumprida, Pai, as suas promessas em nossas vidas, e que nós, Senhor, aqui desse lado, possamos fazer a nossa parte, Senhor, para que o Senhor possa fazer a sua em nossas vidas. Que Amém. sejamos todos, Senhor, agraciados com a abundância da multiplicação em nossas vidas, em tudo aquilo que vem de Ti, em toda a Tua boa obra. Que seja a nossa boa obra, que sejamos, Senhor, que façamos boas obras e que elas se multipliquem para a Tua honra e glória, Senhor. E que todos aqueles que nos enxergam, enxerguem a Ti, Senhor. Que tenhamos o nosso caráter ilibado, Pai, para que todos eles nos enxerguem e queiram se aproximar de Ti. E possam também, Senhor, se beneficiar da Tua vontade, do Teu amor, da Tua graça. E para a Tua boa, agradável e perfeita vontade sobre nossas vidas. Derrama, Amém. Pai, toda a providência, tudo aquilo que precisamos no dia de hoje, no dia de amanhã, hoje e sempre. E que possamos estar aqui todos os dias nos alimentando de Ti. E todos aqueles que não estão aqui também sejam alcançados por Ti, Senhor. Amém. Honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Amém.